Olá, muito boa tarde, porque a palavra bíblica e os textos sagrados são eixo em torno do qual se estrutura grande parte da identidade cristã de cada crente. Olhamos hoje a proposta da liturgia para o próximo domingo, numa reflexão em que contamos com a presença entre nós do cônego António Rego, jornalista, e também do Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Uma vez mais, o nosso muito obrigado pela vossa presença. Estamos nas vésperas do 25º Domingo do Tempo Comum. Cônego António Rego, primeira leitura do profeta Isaías, em que ele exorta então os seus interlocutores a uma mudança radical, a uma identificação com Cristo, com a proposta de Deus, em que isso implica uma mudança muito profunda na vida do homem. Isaías, grande companheiro de viagem, também no cativeiro da Babilónia, sempre a apontar o lugar de saída do cativeiro para o lugar da liberdade do povo reencontrado. E é neste contexto também que se situa o texto que nós hoje vemos. Claro que aqui não fazemos uma exegese fina de alto gabarito, digamos, académico, mas tem muito a ver com a comunidade que penso que nos deve ver todas as semanas e que quer alguns pontos essenciais para viver a liturgia do domingo. O que é que eu vejo em Isaías, particularmente neste domingo? Eu vejo aqui duas vezes a palavra enquanto se pode encontrar enquanto Deus está perto. É o problema do tempo de Deus e do tempo de o encontrar. O tempo não é nosso. Não somos nós que dizemos, é agora que eu vou estar com Deus, com Ele. É enquanto Ele está. E por isso nós temos de andar à procura dos sinais de Deus que passam por nós, para os ler, para os interpretar, para os proclamar. E Isaías está muito dentro desta linha, num povo que ainda está a caminho da sua libertação, que ainda não encontrou tudo por inteiro. Percebemos a distância enorme que há entre as nossas medidas, os nossos cálculos, os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Às vezes pensamos que sabemos ler a história, conhecemos tudo, os factos, temos resposta, vemos tantas vezes nas mesas redondas, talvez nesta, os sábios que sabem tudo e até conhecem as interpretações antes dos acontecimentos. Ora bem, Deus trata-se com muito jeito, com muito respeito, de perceber qual é o seu pensamento para depois nós trabalharmos no aprofundamento do seu pensamento e no compromisso do nosso, isto é, na descoberta dos seus caminhos. É isto que eu vejo em síntese no apelo desta primeira leitura, que daqui a pouco iremos compreender porque é assim, porque se vai relacionar com o que acontecer no Evangelho, que eu não abro agora já o segredo, porque Frei José Nunes o dirá muito bem. Frei José Nunes, este procurar a Deus enquanto é possível, remete-nos também de alguma forma para o sabermos perceber a oportunidade de cada momento, as possibilidades que às vezes o outro nos pode dar para darmos um passo, para percebermos como é que se revela este Deus na nossa própria vida. É preciso estar atento aos momentos, às oportunidades. De centrarmos-nos, não olharmos só para nós próprios, estar atentos realmente à realidade, aos momentos, às circunstâncias diferentes que vamos vivendo, porque Deus fala através dessas circunstâncias. Deus fala em cada momento, cada momento sim é uma oportunidade. Portanto, aí também há realmente uma dimensão cristã de viver o tempo. É viver o tempo como uma oportunidade de encontrar a Deus e de descobrir a Deus presente na história, nos acontecimentos da vida. De qualquer maneira, eu aqui também gostava de, até para fazer homenagem a alguém, gostava de lembrar aqui esta frase: porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Os meus pensamentos são diferentes dos vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. A maneira de Deus ver as coisas é a maneira diferente da gente ver as coisas, da gente apreciar as coisas. Eu sou de Lisboa e na minha adolescência e juventude ia muito, portanto, durante uma época, uns anos, à Capela do Rato, onde estava o Padre Alberto Neto.
que tinha... Aquilo era uma comunidade realmente especial, aquilo no princípio dos anos 70, enfim, já estou a dizer indiretamente a minha idade. E então, havia lá um cântico que tu te lembras muito bem, não é? Um cântico lindíssimo, em que a letra era feita pelo Padre Alberto Neto, a partir deste texto, e a música era feita pelo José Carlos Cantante. E depois quem tocava aquilo era o Pepe, não é? Exato. Que ainda hoje toca muito bem. E então esta música era: vossos pensamentos não são meus, porque os vossos são de sangue e guerra. Meus caminhos são de paz, verdade e de perdão para construírem uma nova terra. Exatamente. Bom, então eu hoje queria mesmo, porque foi uma pessoa muito importante na minha vida, na maneira de eu ser cristão, de eu aprofundar a minha fé, de eu descobrir sentido para a vida, o Padre Alberto Neto, que depois morreu em circunstâncias trágicas e nunca esclarecidas, não é? Então faço-lhe a homenagem a partir deste texto e de um cântico, assim como muitos outros que ele fazia maravilhosamente. Ele era uma pessoa realmente de uma sensibilidade extraordinária. Então, os pensamentos de Deus não são como os nossos. E isto, eu acho que pode ser visto de uma maneira mais negativa e de uma maneira mais positiva. Isto é, pode ser visto de uma maneira mais negativa neste sentido. Realmente os meus pensamentos não são como os de Deus. Eu sou um bandido. Quer dizer, é uma maneira negativa. Eu sou pecador, realmente. Eu não sou como Deus. Eu não vivo só bondade. Eu não penso nas coisas de maneira límpida. Mas isto também pode ser visto de uma maneira positiva. Ainda bem que os meus pensamentos não são... que os pensamentos de Deus não são como os meus. Ainda bem que Deus não é como eu. Ainda bem que Deus não é mesquinho como eu. Ainda bem que Deus perdoa e não castiga como eu. E a necessidade da confrontação. Exatamente, não é? Da confrontação da minha estrutura. Às vezes gostaríamos de ter um Deus domesticado aos nossos interesses. Está pronta, a gente faz o nosso raciocínio e tecnicamente está perfeito. E Deus vai por outro caminho que não tem nada a ver com este. Exatamente. Eu acho que o que ele está a dizer é corretíssimo e exige uma aproximação contínua do nosso pensamento com o dele, percebendo sempre que é ele que ilumina o nosso e não o contrário. Exato. Às vezes queremos ser conselheiros de Deus. Pois é, e instrumentalizá-lo, metê-lo no bolso, pô-lo ao nosso serviço, ao nosso interesse. Não é? Exatamente. Mas é preciso então configurarmos ou ter esta elasticidade para perceber que os planos de Deus não somos nossos. Porque isto gera às vezes grandes tensões na vida de cada um. E é interessante que o Salmo responsorial, o refrão é: o Senhor está perto de quantos o invocam. É esta procura que fazemos e a aproximação dele. Exato. Esta convergência que acaba por se encontrar. Se nós realmente nos pusermos à procura dele, ele não nos faltará. Muito bem, é a proposta da leitura de Isaías. Insondável é a sua grandeza. Insondável. Este insondável remete para o desconhecimento, para aquilo que nós não podemos compreender. E nós chegamos lá. Podemos ter a ciência toda, a investigação toda, a técnica toda. Nunca chegamos à profundidade de Deus, mas quem somos nós? Quem somos nós para percebermos o todo do infinito, o intemporal, o eterno, enfim, quem somos nós? Cada humildade, não é? Não, eu acho que é honestidade. Eu acho que Realismo, honestidade. A preceder a humildade está a honestidade e a consciência da nossa limitação. Não é? Às vezes ponho-me uma noite assim a olhar para o céu e estou a comparar-me apenas com um sistema planetário. E se eu faço essa comparação com o infinito, que medida a que eu tenho? Não é humilhar-me, mas é reconhecer esta dimensão que tem também muito de infinito, de grandioso, de remido, de inteligência, de arte. A gente vê Fra Angélico, estou a falar em nomes conhecidos, Miguel Ângelo, a gente vê arquiteturas e engenharias. A gente diz, como é possível que o homem tenha chegado até aqui? E, de facto, há coisas fantásticas feitas pelo homem. Mas a multiplicar por 1000 milhões não são nada diante do número infinito e incontável de Deus. No fundo, é termos esta percepção que nos escondemos na profundidade do seu coração e da sua inteligência. Quem parece ter feito esta experiência de forma muito mais radical ou sensível é o apóstolo Paulo. Na segunda leitura deste domingo, aos Filipenses, ele refere que para mim viver é Cristo. Viver é Cristo. Há aqui uma identificação total da sua vida em relação à proposta de Cristo, ao ponto que ele diz também logo a seguir, mesmo o morrer seria lucro, não é? Pois.
Só aí é que a morte tem alguma lógica. Só dentro deste princípio é que a morte pode ter alguma lógica, senão é um simples absurdo. Porque nós estamos, digamos, num itinerário e é cortado. Isto que é? Isto que é para nós? Isso só, de facto, nesse insondável de Deus é que podemos encontrar um sinal. Paulo aqui parece... por um lado também já está cansado, já viveu muita coisa, não é? E, portanto, morrer para ele... Está na prisão. Exato. E morrer para ele é lucro, quer dizer, ele não se importa já de ir para junto de Deus, quer dizer, de morrer, não é? Não é porque seja deprimido, não é porque tenha ideias suicidas, mas pronto, quer dizer, ele sente que já viveu tanta coisa, já combateu o bom combate, digamos assim, agora está preso, e, portanto, morrer para ele era ir ter com Deus, não é? Com esse mistério insondável. Por outro lado, ele sente que se calhar ainda há muito a fazer e Deus ainda está à espera que ele faça muita coisa. E, portanto, ele tem que viver. Não pode morrer. Ele tem que viver e então viver para ele é Cristo. E é dedicar-se ao anúncio, à evangelização, não é? Que ele realmente vai continuar a fazer. Não é? Isto é uma lição para nós, tal como Paulo conseguiu também fazermos um despojamento dos interesses pessoais, dos nossos pequenos objetivos de vida e saber olhar mais longe, perspectivarmos a vida numa dimensão mais vasta, digamos assim. Sem dúvida, e na perspectiva daquilo que Deus nos possa pedir. Quer dizer, nós pormos ao serviço de Deus. Que nós sejamos, para usar também uma imagem poética, que nós sejamos a corda do alaúde que Deus quer tocar. Não é? Que a gente se ponha nas mãos de Deus e que deixe Deus trabalhar em nós, segundo a sua vontade. Não fazermos só nós a nossa vontade, não fazermos só nós o nosso descanso, não fazermos só... agora eu já fiz muita coisa, agora deixa-me descansar. Olha, agora vou parar. Olha, agora vou-me reformar disto. Parece agora que por vezes vou-me nós reformar daquilo. Já temos um plano traçado para aquilo que Deus há de fazer em nós. Exato, pois, exato. E Deus surpreende-nos. E surpreendeu Paulo e pediu-lhe muitas outras coisas ainda, não é? Estar nessa disponibilidade, estar numa atitude de abertura e disponibilidade, sim. Ao fim e ao cabo aqui, com António Rego, Paulo também nos dá uma imagem de liberdade, ao fim e ao cabo, não é? Ele, nesta sua entrega total, mas é um homem despojado e livre. O que dizia o Frei José Nunes, de facto, ele cumpriu uma missão, está para partir e sabe que é nessa viagem que vai encontrar o perfeito não realizado. Mas, ao mesmo tempo, mantém um afeto muito grande por aquela comunidade. Ele não está desinteressado nem desprendido daquela comunidade. Ou seja, o afeto com Deus tem a ver com os afetos humanos também e com a nossa proximidade com as pessoas. Por isso, Paulo tem esta complexidade humana, psicológica e teológica e pastoral e de apóstolo na sua própria vida, e julgo que ele exprime muito bem isso em toda a carta aos cristãos de Filipos e também aqui neste pequeno excerto. E realmente isto é uma passagem central na vida de Paulo. É tão central que até no túmulo de Paulo está esta frase: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque isto realmente, quer dizer, resume aquilo que Paulo disse muitas vezes nas suas cartas e que ele viveu. Para ele realmente o que contava era viver no Senhor. Já não sou eu que vivo. Exato. É Cristo que vive em mim. Queres casar? Casa-te no Senhor. Não queres casar? Não te cases, mas fica no Senhor. Quer dizer, o importante é viver sempre como cristão, em qualquer momento, em qualquer... Vive como cristão. Vais morrer, morre como cristão. É Cristo que tem que viver, que viveu nele e que tem que viver em nós, não é? Quer dizer, portanto... Vamos avançar então para o Evangelho de Mateus, que nos apresenta uma forma algo aparentemente quase injusta, não é? De tratar os trabalhadores que recebem o mesmo no final. Ao fim e ao cabo, uns que trabalharam muito e outros pouco. Outros que trabalharam menos, mas que... É um patrão desconcertante, não é? É um patrão desconcertante. Com António Rego, é assim também que Deus nos trata? Eu acho isto muito bonito porque quebra toda a organização, digamos, do organigrama de uma grande empresa, que é picar o ponto, render tal e receber tal. E Jesus dá a volta a isto tudo e diz que é o coração deles, no fundo, que vai dar a paga pelo trabalho que deram.
E depois, não há discriminação de trabalhadores. Um chegou primeiro, não é o chegar primeiro, é o nível a que está, é aquilo que é, o currículo que tem. Subverte toda esta ordem e dá a todos o mesmo justo, não é injusto para ninguém. Dão-de mais do que um trabalhou, não é injusto para com ele. É uma dimensão que aplica. E eu julgo que isto para nós, e hoje, e em tempo de crise, das coisas se exigem, e bem, em muitos aspectos, ao milímetro, ao cêntimo, e a justiça é proclamada. Isto não é de nenhuma forma dizer que a caridade substitui a justiça, mas que há uma dimensão que ultrapassa o simples cumprimento tecnocrático de uma empresa, de um trabalho. E agora que estamos, digamos, no tempo também das vindimas, é capaz de ter muito a ver com isso, para se olhar para a pessoa e não apenas para o rendimento dos braços da pessoa ou da inteligência da pessoa. Penso que Jesus nos dá esta dimensão que acaba por coincidir com a primeira leitura, com um tempo intemporal, sem uma medição, digamos, rigorosa ou cronológica das coisas. Penso que, no fundo, o que Jesus Cristo ofereceu ao nosso coração foi uma nova dimensão e um novo olhar sobre as coisas e sobre os outros. Também sobre aqueles que estão dependentes de nós. Porque é muito fácil, quando se está de baixo para cima, querer a justiça. Mas quem está de cima para baixo, quem manda, tem de ter um sentido também de justiça e de coração muito elevado. Eu penso que a circunstância histórica, digamos assim, que está por detrás deste texto, ajuda a compreendê-lo melhor e eliminar qualquer ideia que possa aparecer de injustiça aqui, que não tem cabimento. Mas à primeira vista parece que há um patrão injusto. Bom, este texto historicamente refere-se a quê, digamos assim? Quer dizer, isto é uma parábola do quê? Daqueles que entraram à última da hora para o trabalho e que recebem tanto como os que entraram há mais tempo. Isto tem a ver com o povo judeu, que durante séculos e séculos e séculos viveu, parece que, na amizade de Deus, como povo de Deus, os trabalhadores da primeira hora, desde há muito tempo. E agora estes pagãos que entraram à última da hora para a igreja, que são ou os de Filipos, ou os de Tessalónica, ou os de gregos, helenistas, e que agora entram à última hora para a igreja, para o povo de Deus, mas que no fundo estão num plano de igualdade com todos aqueles que desde há séculos e séculos e séculos Deus foi chamando para o seu povo. Ora, então, nós percebemos muito bem, quer dizer, na igreja todos têm os mesmos direitos e todos são iguais e todos são amados por Deus e todos têm que se amar uns aos outros. Não é que aqueles que já vêm do Antigo Testamento, os judeus, tenham mais direitos agora que os que entraram há menos tempo. Então, isto não tem nada a ver com justiças ou injustiças. A gente olha, por exemplo, para aquele episódio também, que eu acho que ajuda a compreender um pouco esta questão. Na cruz, que nós, aliás, celebrámos no domingo passado, ao lado de Jesus estavam dois salteadores, dois bandidos, entre aspas, digamos assim. Um deles, à última da hora, arrependeu-se, o chamado bom ladrão. E Jesus disse-lhe, hoje estarás comigo no paraíso. Então isto não é belo? Foi só à última da hora. Será que diante dessa imagem alguém vai ter a reação? Olha, afinal, mas que injustiça. Então ele foi mal toda a vida e só porque quase a morrer se mudou o coração, já se salva. Não, nós ficamos contentes. A história do filho mais velho da parábola do filho pródigo, não é? Quer dizer, não, nós temos é que ficar contentes de todos nos podermos salvar e de Deus querer salvar todos e de Deus querer ser bom para com todos, não é? Quer dizer, a gente não tem que fazer comparações. Eu estou a lembrar do Papa Francisco e ter tido quase aquela obsessão da periferia. São estes. São estes, de facto, os que... Pois, os da periferia. Porquê é que vão ser menos amados? Não, pelo contrário, se calhar até ainda são mais amados, quer dizer. E nós temos muito realmente esta mania das comparações. Porque nós trabalhamos mais que aquilo, devemos receber um salário melhor. Mas o que interessa, tu não tens que te comparar com o outro. Gostávamos de um Deus contabilista que quisesse anotar
E Deus até não é injusto porque combinou contigo uma coisa e cumpre perfeitamente. E quem te diz, se o outro numa hora não fez mais que tu fizeste, Mas com certeza. 7 ou 8, Mas com não é? certeza. No geral. E olha que nós cristãos, às vezes somos tentados a isso. Nós, por ser cristãos, comparamos-nos com outros, com os não cristãos, com os ateus, com os de outras religiões, e temos a mania, a pretensão, de que temos mais direitos do que eles. E de que Deus gosta mais de nós do que eles. Até às vezes dentro da própria comunidade cristã. Até dentro da própria comunidade cristã. Uns acham-se com mais direitos do que eles. As antiguidades também. Ora, nós não temos que nos comparar a ninguém. Bem sobre isso, disse, olha que podem estar com essa importância toda e chegar à altura e dizer que não vos conheço. Exatamente. Sim, vocês rezam muito, mas eu não vos conheço. Não é vocês são. Não é currículo feito. É? Claro, exatamente. Portanto, a gente não tem propriamente... A gente não tem que se comparar com ninguém. A gente tem que procurar viver bem, ser bom, honesto, ajudar os outros, e chega. E já é muito bom para nós e para os outros. A gente não tem que procurar ser melhor ou mais santo que o outro. A gente não tem que ter pretensões dessas, nem fazer comparações. Portanto, ser bom, viver bem com Deus e agradecer a Deus. E ter extremo cuidado em julgar os outros, não é? Pois. Porque nos julgamos com as nossas medidas, e as nossas medidas estão viciadas pelo nosso próprio eu, e não são as nossas medidas que devem ser o critério de medição dos outros. Bem, é isso. Íamos longe. Muito bem, ficamos por aqui então na análise destas passagens bíblicas. Frei José Nunes, Cônego António Rego, muito obrigado por terem partilhado connosco então a vossa interpretação, o aprofundamento dos textos litúrgicos que as comunidades cristãs irão escutar no próximo domingo, a centrar a nossa reflexão. Em nome de quantos tornaram possível este programa, despedimos-nos desejando um ótimo fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.